Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci.
Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast aqui na Feira Brim, nessa edição especial da feira esse ano, que comemora as 40 edições da feira, né? Aqui no Expo Center Norte, junto com o meu parceiro Wesley Guti. E aí, Guti, beleza? Bom dia. Tranquilo? Passando da metade, hein? Bateria recarregada? Não. O meu olho, só pelo Falar pra você, rapaz do céu, ontem tinha até, a gente foi Tinha convidado para o coquetel ontem aí, falei, eu Ninguém agradeço, foi, mas eu casa, preciso ir para edição ainda, né? A gente precisa arrumar as coisas pro dia seguinte e tal, e descansar um pouco. Mas assim, tá sendo muito legal e a gente tá começando esse terceiro dia aqui, né? Com mais 4 episódios que vai rolar durante o dia, durante a programação aqui da Brim.
né? E lembrando que nós estamos transmitindo pelos 2 canais simultaneamente. Tanto aqui o nosso, né, o youtube.com/toyspodcast, como o canal da Brin, que é youtube.com/abrim. Então inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, divulgue aí para a gente crescer e continuar levando todas as informações do mercado aí para o público, tá bom? E antes disso, antes de a gente começar e apresentar a nossa convidada, vamos falar aí do nosso parceiro comercial. Põe a vinheta aí, Thiago. Toy Mania. Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com a Toy Mania para te ajudar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Voltamos aqui e hoje a nossa convidada vem lá de Santa Catarina. Ela é mãe... Opa, estamos aqui nessa câmera aqui. Ela é mãe e influenciadora. Hoje nós vamos bater um papo com a Sabrina Gro. É isso, tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda ao Toys Podcast. E a Feira Brim, né? Eu agradeço a oportunidade, é uma alegria estar aqui para falar sobre uma coisa que eu amo falar, né? Que é brincar. Eu sempre falo que brincar, às vezes os pais, eles pensam que por ser uma obrigação, né? Brincar, ele perdeu um pouco da leveza. Então, meu propósito é isso, é falar para você que o brincar pode ser leve, pode ser divertido, não só para a criança, mas para a gente também. Sim, sim. Eu acompanho a Sabrina, eu vi a Sabrina o ano passado aqui na feira. Eu vi você aqui na feira o ano passado, sim, pessoalmente e tal. E aí eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, né? Tem um engajamento enorme. Muitos. Você está com quantos seguidores hoje no Instagram? Então, pensei nisso hoje de manhã. A Feira Brim está comemorando 40 anos, 40, né? E a gente comemorou, bateu os 400k. Nossa, 400k. 400k no Instagram, né? Até outro dia eu estava olhando que tinha 350, cara. Tá vendo? O negócio... Está crescendo muito rápido. É um trabalho de 3 anos e meio, né? De forma orgânica, mas por quê? É um conteúdo muito compartilhável, né? E tudo que eu posto, toda brincadeira que eu posto, eu realmente fiz, eu testei. Ela é fácil de fazer, né? Então, a intenção é proporcionar tudo o que a gente faz na nossa casa para que você faça na sua casa também. Legal. Só quero te perguntar, quais são as suas inspirações para criar cada vez mais esse conteúdo diferente, assim, um do outro? As brincadeiras? Sim, sim. Pesquisa, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou só mãe, né? Não sou... As pessoas falam, mas tu não é pedagoga? Eu falo, não, gente, eu sou só mãe. Só que, como a minha profissão, eu fui estilista por 25 anos. Então, tudo que eu faço, eu pesquiso muito. E assim vou criar o conteúdo de Páscoa. Aí eu começo a pesquisar as coisas para Páscoa. E sempre algo que seja simples de fazer. Então, é muita pesquisa, né? E muito olhar também para a criança. Né? Para entender o que a criança vai gostar de fazer junto. Porque a proposta sempre é fazer junto para proporcionar esse link, né? Dos pais com as crianças. Mas e como que você equilibra, né? A maternidade, ser mãe, ser influenciadora, você tem quantos filhos? Como é que você faz esse dia a dia seu? Como é que você age? Porque hoje em dia a gente falou já bastante aqui, os pais trabalham fora, as crianças estão na escola, às vezes se encontram, às vezes tem pouco tempo, né? Como é que você tem esse equilíbrio? Então, é um desafio diário, gente, é tão difícil, não é fácil. Eu não vou falar para vocês aqui assim que é porque eu faço um planejamento e tudo acontece. Não é assim, né? Uma coisa que eu procuro sempre fazer no domingo, eu meio que organizo a minha semana, aí depois vem a rotina bagunçando um pouco aquilo que eu já organizei, né? Mas é você ter o propósito e a prioridade para estar junto. Então, hoje eu trabalho em casa,
e trabalhar em casa com uma criança, vocês sabem que é difícil, porque a criança entende que a gente está em casa para estar com ela e não para trabalhar. E a gente também, né? Então, assim, como que eu vou explicar de uma forma fácil, né? Na verdade, a gente organizar o tempo. Eu sempre falo muito em lista, né? Então, eu trabalho com planner e, às vezes, à noite... Checklist, né? À noite eu vou lá, eu sempre organizo o meu dia seguinte, tá? Amanhã eu vou fazer isso, aí meio que organizo por hora e faço sempre essa retomada para conseguir encontrar ali um tempo, tanto de estar com o Guilherme e tanto de executar aquilo que precisa. Mas é bem flexível, né? É bem flexível. É porque quem tem criança sabe que, assim, uma coisa é você ter lá tudo organizado, outra coisa é executar o que você queria fazer. Sim, por isso com que uma criança. Flexibilidade é essencial, né? Com certeza, por isso que eu falo, assim, eu organizo e me planejo, aí depois vem a rotina, né? Desorganiza, Dia a dia, desorganizando, e aí eu vou lá e retomo, dou uma lida no que era para acontecer e o que aconteceu. Você tem uma equipe? Tenho 2 pessoas que trabalham comigo. Né? Então, Boa. hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a responder, porque um propósito do meu Insta é responder as pessoas, né? E tem uma pessoa que é o meu videomaker que me ajuda a gravar. Mas todo o planejamento, né? A essência do Insta é tudo comigo. Né? Então, assim, eu pensei em trabalhar em casa para ter uma vida mais tranquila e hoje eu trabalho das 8 às 10 horas da noite, né? Encaixando ali, né? O que eu faço, às vezes, até para estar com o Guilherme de manhã. Eu acordo às 6 e trabalho das 6 às 9. Aí ele acordou, daí eu fico com ele. Das 9 até umas 10h30, 11 horas. Aí depois eu começo a organizar a rotina da escola, né? Esse é o propósito. Às vezes o Guilherme acorda às 7h30, às vezes... Entende? Então, aconteceu isso comigo hoje. Aconteceu isso comigo hoje. Eu sei bem como que é isso. Mas assim, não é fácil, né, produzir conteúdo, né? Todo mundo acha que ver lá o conteúdo teu assim, fala assim, não, mas pôs ali o celular e gravou tal, mas dá trabalho, né? Você já tem 2 pessoas que vão te ajudar ali, porque de repente você vai crescendo, você vai aumentando seus seguidores, vão ficando mais exigentes, você quer passar coisas mais bem produzidas, né? É uma luta criar conteúdo, né? Não, exige muito planejamento. Acho que essa é a melhor palavra, assim. O meu conteúdo é um conteúdo de dicas, então eu preciso antecipar ele para trazer para as pessoas. Então, por exemplo, agora eu já estou com conteúdo de Páscoa, acabou o Carnaval, eu já entrei na Páscoa, né? E é por isso que viraliza, porque aí dá tempo da pessoa olhar, que legal, vou encaminhar, né? O conteúdo que viralizou agora é um conteúdo de presentes mimo para Páscoa, para você fazer com a criança para presentear um professor, um amigo querido, uma dinda, um avô, né? E eu sempre gosto de datas comemorativas, trazer essa coisa do presente, porque a gente proporciona para a criança essa iniciativa do presentear. Eu fiz e presenteei a minha avó. A reação que a pessoa que ama a criança tem quando ela recebe um presente feito pela criança é uma emoção enorme, né? Então, você proporcionar à criança viver isso e aí entender que presentear é tão gostoso quanto receber. Desculpa, você quer continuar? Não, eu ia dizer, nesse caminho a gente vai desenvolvendo a empatia na criança. Sim, total. Então, o que você quer dizer é que você faz um planejamento e seus seguidores se planejam em cima do seu conteúdo que já foi planejado, né? Você corta um caminho ali, né? Você deu um atalho para eles, já que você já planejou, depois eles olham lá e já começam a planejar em cima do seu, né? E qual que é a importância do brincar, assim, para você em relação... Porque, assim, quando a criança está fazendo o presente... Não é só presente, né? Já tem todo aquele momento ali que a gente estava conversando lá fora, né? Esse vínculo, né? Aí agora a gente chegou na parte boa, né? Amo falar sobre brincar. Gente, brincar, assim, é brincando que a criança ela se conecta com o mundo. Né? É brincando que ela aprende, que ela desenvolve. E todo brincar desenvolve. Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei a fazer live com pedagoga, com psicóloga, com... fisioterapeuta, e todos falavam, a gente tem uma brincadeira para acessar a criança, a gente, é para desenvolver a fala, é um joguinho com palavras curtas para desenvolver a fala, é para desenvolver motricidade, são elásticos, né, para a criança brincar e fazer o exercício.
Então, é brincando que a criança aprende e desenvolve todas as suas habilidades. A gente quer muito, enquanto pais, que a criança escreva corretamente, recorte corretamente, só que a gente não pode pular a fase de brincar de massinha, porque é aí que ela vai fazer exercício com as mãos para ter depois a firmeza nas mãos, para ter essa habilidade. E isso é com tudo. Brincando de carrinho, puxando, ela desenvolve equilíbrio, né? Então, se a gente for falar aqui no detalhe, às vezes eu não gosto muito de falar sobre o quanto vai desenvolver, porque às vezes a gente perde a leveza do brincar, né? Mas às vezes eu trago essa comunicação para os pais para a gente criar essa consciência, que brincando é que essa criança vai desenvolver todas as habilidades que ela precisa e também vai ter um entendimento sobre a vivência em família, sobre empatia, sobre dividir, sobre compartilhar, sobre às vezes não dividir, né? Porque às vezes a criança ganha um brinquedo novo e aí vem o primo brincar em casa. E aí a gente fala, o primo também quer brincar. E aí a gente fala, precisa dividir porque é legal dividir. Mas, cara, a criança acabou de ganhar o brinquedo, né? E aí lá em casa a gente tem uma regra, se o brinquedo é novo, não quer dividir, não precisa. Passou uma semana, 2, né? Eu sei que ele vai compartilhar. Mas para a criança poder ter essa escolha de querer compartilhar ou não. A gente tem conversado bastante, né, a respeito disso, do problema da tecnologia hoje em dia com a criança, e com bastante psicólogo tal, que a criança está perdendo a coordenação motora fina, né? Tem criança que não está conseguindo amarrar o próprio cadarço tal, e quer dizer, e isso a gente vê que cada vez mais cedo eles estão sendo introduzidos na tecnologia, né? Nas telas, né? E está deixando de fazer essa brincadeira que pra gente na nossa época era a coisa mais, né? Era o que tinha para fazer. Então você conseguia ter bastante, desenvolver o teu manual, né? Esse lado de criança e tecnologia, como é que se enxerga isso? É outro desafio diário, né? Porque assim, a gente também tem que olhar, a gente precisa olhar para a nossa criança e entender que a tecnologia está aí, né? As crianças estão brincando, então se todos os amiguinhos jogam e ficam no celular e aí evoluem no jogo videogame, né? Acho que eu queria trazer essa perspectiva do outro lado também, porque daí todos os amigos jogam, todos os amigos estão conseguindo e aí eu não estou porque eu não posso jogar videogame. Então, como que você pode trabalhar, levar isso com equilíbrio, né? Uma criança, o Guilherme, hoje ele tem 8 anos, né? Então ele pode jogar 2 horas por dia. Teve uma mãe, quando eu falei, ela falou, mas é muito tempo? Aí eu falei, mas você já parou para pensar, já olhou para o jogo? Já jogou junto para entender como é? Porque até ele conseguir evoluir, o jogo é feito para ficar bastante tempo. Então precisa ter um tempinho ali. Então, às vezes, um dia pode jogar, o outro dia não, porque se a criança também só jogar, porque se a gente deixar ela só joga, que é muito legal, é muito estímulo, né? Vai ser muito prejudicial para a criança, porque enquanto a gente olha os movimentos que ela está fazendo ali, jogando, né? É só aqui, ó. Então, a mente está aqui super acelerada, o que gera ansiedade para as crianças, gera uma série de problemas cognitivos que aí, principalmente o pessoal da psicologia está muito preocupado, né? As crianças não sabem mais esperar, as crianças não sabem mais chegar no restaurante, esperar a comida ficar pronta, porque tem que estar o tempo inteiro, e a gente como pais querendo ocupar o tempo inteiro das crianças, então a gente perde tanta oportunidade de desenvolvimento e de crescimento, né? Enquanto você deixa a criança somente nas telas, né? O celular ele virou a nova babá. Sim. Né? Ele é a nova babá hoje, né? Então, e é uma babá que faz tudo o que a criança quer, a todo momento, e o mundo não é assim, né? Então, assim, a criança precisa se frustrar, ela precisa aprender a dividir, né? Ela precisa tentar brincar e não conseguir, né? Então, e por mais assim, que você evite tudo isso, vai acontecer, vai se frustrar, vai ter perdas, vão ter ganhos, mas vão ter perdas. Ela vai ter que saber aprender a lidar com isso. Por mais que você coloque numa redoma de vidro e tente poupar de tudo, né? Ela vai ter essas experiências durante a vida, né? Com certeza, né? A gente sabe que a vida não é assim. E eu penso muito em a hora que eu não estiver mais ali para proteger, para ajudar, para orientar. Então, a gente, enquanto pais, a gente está muito preocupado em deixar a criança feliz o tempo todo.
E é preciso a gente soltar essa criança para que ela viva coisas de criança, para criar essa maturidade e se tornar um adulto mais equilibrado, né? A gente não pode ter essa inocência em achar que a criança sorrindo o tempo todo é o melhor para ela, né? Não é. Então, às vezes eles me perguntam assim, o teu filho tem quantos anos? O Gui tem 8 anos, né? E como que ele brinca ainda? Aí eu falo, eu vou te falar que é um segredo assim, ó, sensacional, tá? Desliga a televisão e eu videogame. Aí ele vai ficar bravo. Aí começa o processo. Primeiro ele vai ficar bravo, né? Vai chorar, aí ele vai parar. Aí ele vai ficar entediado, aí ele vai começar a dizer assim, ô mãe, eu tô entediado, aí acredita que ele está no processo. Porque depois do tédio vem a criatividade. Toda a criatividade, né, para ela existir, tem que existir um tédio antes. Porque se eu estou ali, ocupando a criança o tempo todo, oferecendo coisa o tempo todo, ou o tempo todo na televisão, recebendo estímulo, quando que essa criança vai poder parar e pensar assim, o que eu vou fazer agora? É isso aí. A gente chama isso de zona de acomodação, né? Porque a de conforto, no final, se a gente colocar o pé da letra, na etimologia, a gente tem que procurar a zona de conforto pra gente ficar confortável. Sim. É a acomodação que é o problema. É diferente. Você viu como muda muita coisa quando você fala acomodação ou conforto, né? Zona de conforto. Eu acho que isso que pega muito. Agora, e como que é o feedback que você recebe dos seus seguidores? Assim, tem esse... Lógico, para você chegar a 400 mil seguidores, são pessoas que realmente estão se identificando muito forte com o que você está se propondo ali a produzir. Como que é isso para você? É uma coisa que me emociona um pouquinho em falar, porque assim, é muito gratificante você trabalhar com algo que inspira as pessoas, né? Então eu tenho muito retorno das famílias falando, minha criança não brincava mais e agora começou a brincar. Minha rotina, porque eu falo muito também nos stories, né? Nos stories eu faço um bastidor para a mãe, né? Então, porque é a mãe que proporciona. Por isso que o nome até do projeto é Mães que Brincam, né? Então, ali eu falo muito em rotina, em como organizar essa rotina. Por isso que até no feed tem algumas propostas de organizador da rotina, né? Não é uma tabela de recompensa para a criança, né? O que aí eu não acredito. Mas essa visualização da rotina ajuda muito, principalmente aos pais, né? Conseguirem organizar e encontrar lacunas na agenda para poder estar. Então, o retorno dos seguidores é isso, assim. Já ouvi frases assim, você não imagina o que acontece no outro lado da tela. Você não tem noção do que acontece aqui. Hoje eu tenho paciência para ficar com a minha criança, ou teve um relato de uma mãe que tinha uma criança que estava com câncer, né, no hospital, e falou, as tuas brincadeiras trouxeram alegria para a gente em um momento tão difícil, né? Então, assim, porque realmente são coisas bem simples para a gente fazer, né? E pais que entenderam que o brincar realmente ele é leve e está no cotidiano, né? Porque nem sempre precisa ter um brinquedo, nem sempre a gente precisa sentar para brincar, né? Às vezes o brincar enquanto eu estou aqui fazendo a comida, pega um joguinho de panela, né? O Gui, quando pequeno, detonou a minha panela de pressão, porque ele pegou a tampa e já deu no chão pequenininho, assim. Então eu fazia assim, eu ia fazer macarrão, eu dava um pouquinho de macarrão para ele, aquele que eu estava cozinhando cru, faz o teu macarrão aí que eu vou fazer meu macarrão aqui. Sabe? A gente ia estender roupa, coloca o grampo aqui para a mãe, e aí é claro que demora um pouquinho mais do que a gente fazer tudo correndo rapidinho, né? Mas enquanto você vai fazendo, você também vai interagindo, né? Nem sempre esse brincar não, agora eu vou tirar um tempo. Às vezes você leva ali no teu cotidiano, né? E aí ter esse retorno dos pais que realmente essa proposta funciona, né? E leva essa alegria, esses momentos, né, para a casa deles, é uma coisa muito gratificante. Eu ia até te falar outra coisa, porque na verdade é uma identificação muito grande, porque assim, se a gente for pensar na estrutura da sociedade que a gente tem, você provavelmente está mostrando a sua vida,
Sim. Porque esse é o papel que você está mostrando ali, é da maioria das mulheres, que hoje em dia tem ainda tem que lidar com uma divisão de um trabalho fora e o trabalho em casa, que geralmente sobra para as mulheres. Eu queria saber, assim, porque provavelmente, acredito eu, que o seu principal público são as mulheres que se identificam. Mas eu queria saber agora do outro lado, como que está em relação aos homens se identificar como seu público, e essa identificação, como que está isso tocando? Porque também é evidente que os homens hoje tem uma parcela que está se preocupando com isso. Como que é você ser influenciadora para homens também? Então, eu tenho homens que ficam meio chateados comigo, porque eles falam assim, Sá, eu também sou um pai que brinca. Né? Aí eu falei, eu acho que o nome deveria ser Família que Brinca. Família que Brinca, né? Porque o pai hoje ele está muito presente. Né? E eu vou falar para vocês, assim, eu só consigo fazer tudo o que eu faço porque eu tenho um pai que é muito presente em casa também. Então, e que vem na mesma proposta, né? Que me ajuda com as coisas do cotidiano. Então, a gente meio que faz uma divisão de tarefas lá em casa, né? Eu cuido da comida e o Léo lava a roupa. Eu falo sempre, né? Meu marido é que lava a roupa lá em casa. E tá tudo certo. E é por isso que funciona, e é por isso que a gente encontra tempo, né? Na semana a gente também se organiza. Às vezes é a mãe que fica, às vezes é o pai que fica. E eu acho que que bom que os pais hoje também têm essa iniciativa de querer estar e ficar. Legal. E aí, assim, mas você acha que, assim, por exemplo, a correria do dia a dia mesmo, que dica você daria, por exemplo, para quem, de repente, porque você tá na sua casa, né? Você fica Sim. na sua casa. Mas para quem não tá, e aí a pessoa trabalha o dia inteiro também, porque o problema é chegar em casa cansado, e aí... E o filho quer toda a atenção do mundo, né? Porque ele tá esperando aquele momento do pai e da mãe chegar em casa, né? Se teria uma fórmula para isso, sei lá, alguma coisa que você pudesse, ou se você já criou algum conteúdo em relação, ou os pais têm que se doar mesmo mais, né? Vai ter que colocar uma carga na bateria lá e dar aquela atenção lá. Como é que você daria uma dica para resolver essa questão? Então, Te coloquei você numa... Te coloquei numa saia justa. Uma sinuca, mas assim, a gente enquanto pais, principalmente, né, gente, eu trabalhei fora a minha vida, praticamente a vida toda do Gui. Eu tive essa experiência, o que você fazia antes de ser influenciadora? Sim, então, eu trabalhei 25 anos como estilista, né? Quando o Gui nasceu, até o 6º ano dele, eu trabalhava o dia todo e ficava com ele à noite, né? Só que o que eu falaria para os pais hoje? A gente também precisa sair um pouco dessa forçação de barra de estar junto todo dia. Porque todo dia não dá, gente. É humanamente impossível. A gente, como pais, a gente também... né, eu acho que esse discurso muito... Precisa olhar a criança, precisa, e realmente acredito. Mas a gente não pode esquecer de olhar para a gente também. Então, às vezes, você teve um dia difícil no trabalho. Você está esgotado, cansado. Como é que você... vai conseguir ter paciência, porque uma das coisas que eu mais escuto porque às vezes eu pergunto, o que mais te atrapalha no brincar? A falta de tempo, o cansaço, a falta de paciência, e eu não gosto de brincar, né? Então, o que eu diria? Gente, se você está esgotado, como é que você vai ter paciência para brincar com a criança? Então, não é que você não tem paciência para brincar, é que você não está num estado emocional possível para brincar. Então, assim, olhe também para si. Eu vou falar para vocês, eu brinco bastante com o Guilherme, mas não é todos os dias. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse peso do dia. E por isso que eu te falo de no domingo olhar para a tua semana. Porque nesse olhar para a semana, você já consegue perceber quais são os dias mais leves. E aí, nesse dia, você vai tirar um tempo para ficar com a criança. Né? Então, assim, e outra coisa, né? Quando o pai fala assim, Sá, mas é que eu não gosto de brincar. Aí eu falo assim, eu sei que a criança está aqui dentro, né? Dá uma olhadinha para trás e relembra o que você gostava de brincar lá atrás. Porque às vezes eu gostava, por exemplo, eu amava andar de bicicleta, brincar de pega-pega. Então eu sempre fui uma criança mais agitada e é assim que eu gosto de brincar. Então quando eu vou brincar com o Gui, ele já sabe. A gente sempre propõe uma brincadeira que nós dois gostamos de brincar. Porque aí vai ser prazeroso para mim, mãe, e vai ser prazeroso para a criança também, né? Então, acho que o meu convite hoje para os pais é trazer esse olhar para si, né?
É curioso, né? Porque isso vai se perdendo. A criança vai brincando, deixa pela responsabilidade. E quando tem um filho, tem a dificuldade de brincar com o filho. Eu tava pensando aqui agora, por exemplo, assim, o meu filho vai fazer 25 anos agora. A tua criança tá com 25 anos. Agora dia 15, né? Então, assim, os meus pais não eram assim de brincar assim. Minha mãe mais, meu pai menos, assim, mas assim... Mas a gente tinha a rua, né? Tinha os amigos, tinha essa liberdade. Então, de repente, a gente não sentia essa falta ou essa carência, de repente, de... É que isso nem era possível, não era uma possibilidade. Né? Então, assim, aí, o que aconteceu? Eu errei, às vezes, na educação do meu filho, porque eu não tive essa brincadeira. Então, talvez ele não teve toda a liberdade que eu tinha de brincar na rua, de brincar, né, assim... E eu não fiz essa brincadeira, porque pra mim eu achava que... Não, brinca aí, né? Porque a gente brincava sozinho, sim, né? Sim. E eu falava, não, brinca aí. Né? Você já é mais, né? Tua filha já tem 6 anos, né? Então você já é um pai mais, né, mais atual, assim, né? Então, eu não sei como que é a sua relação, assim, com a sua filha, esse brincar. Porque eu não tive ou tive muito pouco esse brincar. Era mais como era na minha época. Né? Foi a experiência que eu tive, eu tentei empurrar, né? Como que era a tua experiência? Como é que é a tua experiência? A minha infância, assim, eu cresci realmente na rua mesmo, assim, empinando pipa, fazendo balão, pipa com cerol, esses negócios bem assim, ó, o pior cenário que tinha. Não sei se pior, o melhor, né? Porque brincava na rua, jogava, olha quanta coisa legal. Não, mas tô falando um cerol que cortava todo o dedo, mas assim... Não, mas é que a sua filha é mais novinha, né? Sim. Então ela já está inserida nesse mundo, né, de hoje, mais de tecnologia. Eu lembro do meu filho, ele tinha 9, ele tinha um celular, mas era aquele celular que no máximo você mandava mensagem, não tinha aquele joguinho bem... De coisa, né? Não tinha essa tecnologia, né? O que a Sabrina falou é bem a realidade, porque assim, e que a Kátia Chedid, que é uma pedagoga, até convido você a assistir o episódio dela, porque ela é bem legal isso. Acho que até dá uma conversa muito boa entre vocês duas. Entre vocês duas, sim. Mas eu já estava pensando isso aqui. A criança, ela tem a tela, você dá, ela vai pegar ali, vai querer ver, mas se você tirar, ou se você até colocar como opção, não é... Eu não tenho a experiência de achar que até hoje, as situações que eu tive com a minha filha, com outras crianças, ela não escolheu a tela. Escolheu brincar. Ela escolheu brincar, né? E principalmente se você estiver junto. Né? Se você escolher assim, vamos brincar, quer ficar na tela, vai brincar de bola com o pai e com a mãe. Né? Sim. Eu escutei outro dia era um Reels do Pianges, e ele sempre traz essa fala do pai, né, muito forte, né? E ele falava que quando você vai brincar com a criança, né, a gente estranha porque ela brinca um pouquinho com esse brinquedo, daí um pouquinho com outro brinquedo, daí ela puxa outra coisa, daí ela vai com outra coisa. Por que ela faz isso? Porque o brinquedo maior, naquele momento, somos nós. Então ela quer fazer de tudo com a gente. Né? Olha como a gente é importante, né, para a criança. Né? Até os 10, 12 anos, a gente é o mundo dos nossos filhos. E depois eles vão se desconectar. Né? Então, a gente tem... Às vezes a gente fala assim, mas eu estou tão cansado, eu tenho que estar. Né? É só por 10 anos. Isso é uma coisa que bate muito forte em mim. O meu tá com 8, eu só tenho mais 2 anos, né? Já tá indo pro final, assim, né? Já tô quase soltando a mão, né? Até porque eles mesmos não vão mais querer, né? Eu não ganhei beijo na hora que ele foi pra escola esse ano. Eu sempre ganhei, gente. Já uma etapa já foi cumprida. Né? E como essa desconexão, ela é dolorida pra gente, né? É bebezinho, agora tem que perder o bico, não tem mais o bico. A criança supera rapidinho e a gente fica assim, eu tenho saudade, né? Daqueles momentinhos, assim. O ritual, né? O ritual E até voltando para o que tu estavas falando, né? Eu gosto de ter também um pouco desse olhar para os pais e esse abraço que eu gosto de fazer no sentido de assim, como é que você vai dar algo que você não teve? Né? E agora, só que o que agora é difícil pra gente? Agora a gente tem consciência do que a gente pode fazer ou não e o que isso pode acontecer lá na frente, né? E até conversando com uma outra psicóloga, com a minha terapeuta, ela falou, Sá, às vezes tu te preocupa demais, né?
no que tu vais fazer e no que pode acontecer, mas te desconecta disso, porque não é o que a gente faz, é como a criança recebe. Sim. Né? Às vezes é uma atitude ali no dia a dia que a gente nem vai imaginar, né? Que pode ter causado uma frustração ou algum sentimento diferente ali que vai para frente ter algum efeito na criança. Né? Não é, às vezes, a gente não estar todos os dias. Aí, agora, eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Né? O que é melhor para a criança, enquanto criança? Né? Vamos diminuir para a gente ficar criança. O que é melhor? Eu ter meu pai brincando comigo ou minha mãe brincando comigo todos os dias, mas aqui, né? Não, já vou jogar aí, aqui no telefone, ou... Ai, meu Deus, que saco, né? Você não consegue fazer isso. Sabe, quando você não está inteiro, não está olhando para a criança, não está presente, isso todo dia, ou 2 vezes na semana. Não, agora, ó... Tempo de qualidade. Desligando aqui a tela, e aí, o que a gente vai fazer? Olhando, o olho no olho, né? Porque, e acho que é muito legal a gente também se colocar para a criança enquanto nos dias que a gente não pode, filho, hoje eu também queria estar, mas hoje não vai ser legal. Porque hoje a mãe se incomodou muito no trabalho, ou hoje eu tô com dor de cabeça, as mães, né? A mãe tá com muita cólica hoje, pro Gui eu digo, a mãe tá com aquela dorzinha de barriga chata hoje, então assim, qualquer coisinha eu sei que eu vou me irritar, então não vai ser legal. Vamos combinar para fazer, ó, vou estar bem, hoje é segunda, quarta-feira eu vou fazer uma coisa bem legal contigo. Então, o quanto que pelo olhar da criança, porque ela já tem, né, só o fato dela escutar de que eu também queria estar, mas hoje eu não estou bem, às vezes é muito melhor do que você tá. Então, tá, vamos lá. Entende? Aí se dá um tempo de qualidade mesmo, né? Porque, estou lembrando aqui, por exemplo, você falou, como é que a gente vai dar uma coisa que a gente não teve, né? Mas meu pai também e minha mãe também não tiveram. Meu pai começou a trabalhar com 9 anos de idade. E muito provável, né? Te deram um pouquinho, tiveram muito menos. Então, assim, muito acho menos, que é a evolução da paternidade e da maternidade, né? Você vai indo, né? Minha mãe, embora ficasse em casa, era aquela rotina, né, de dona de casa e tal. E ela tinha os afazeres dela também, que ela é artista plástica. Então, assim, nos davam atenção que eles achavam que era o ideal naquele momento, naquele período. E a gente, de repente, também nem impedia tanto, né? Porque a gente tinha tanta coisa para brincar, amigo e primo e tal. Então, a gente acaba... E aí você vai... Só que é necessário que vá se quebrando esse ciclo, né? Que vá se conseguindo melhorar tal, porque cada vez mais, e a gente não tinha essa tecnologia, né? Cada vez mais as crianças, senão você deixa ela ir para um outro caminho, né? E aí a próxima geração que vai ficando cada vez mais complicada, né? Alguém tem que quebrar esse ciclo para poder equilibrar tudo, né? Verdade? Mas se você for pensar bem assim, ó, talvez na nossa época a tela fosse o Vai Brincar na Rua. Só que o Vai Brincar na Rua tinha outros amiguinhos e tinha conflitos. Eram pessoas humanas ali batendo. A gente Agora resolver o negócio ali, né? Não dá pra jogar na conta de inteligência artificial agora aí, ou na tela. Não, vamos pôr no chat GPT aqui. Então, mas aí, ele querendo ou não, a criança ali, antigamente, no Brincar na Rua, ela já tinha essa vivência de uma comunidade ali, que tem um conflito e tem que se virar, né? Sim. Eu comentei com a Kátia que as nossas redes sociais eram assim, eu estava na 5ª série, mas eu conhecia o pessoal da 3ª e da 4ª, e conhecia da 6ª, da 7ª e da 8ª. Olha. Né? Sim. E cidade pequena, era na época 20 mil habitantes, acho. Então todo mundo conhecia. Aquela era a nossa rede social, era a escola. A gente, cara, eu gostava de ir pra escola. Pra ver os amigos. Porque ali que era a nossa rede social, ali que a gente ficava no hora do recreio, na hora de chegar, na hora de sair, aí brigava no recreio, aí na hora de sair, vou pegar você na rua. Não, né, a gente tinha esses conflitos, tinha né, o medinho, era bom também ter medo dos outros. Não, lógico. Mas né? Quando falava assim, vou pegar você na rua, freia a gente as também, 2, 3 últimas aulas era o terror, né, até pra você saber o limite do seu limite, né? Claro, porque assim, ele também... tanto o brinquedo, aquele lá eu preciso aprender melhor, já tem um limite, ou até o confronto de um dia você não tá bem, ou a gente tem uma coisa aqui, me dá seu tablet aí, não, já tem um receio ali de vez, por ser mais forte não dá, acho que era esses limites eram impostos assim naturalmente, era muito bom, né? Você acha que as crianças hoje não sabem perder? Você acha que tem uma dificuldade com a frustração? Não, com certeza, né? E eu acho que
essa frustração, é o que eu digo, assim, ela vai um pouquinho além do videogame. Ela vai da nossa vontade, enquanto pais, de ver a criança feliz o tempo todo, né? Então, a gente está criando filhos imperadores, né? Né? Os pais hoje... Vou dizer os pais hoje, né? Mas acontecem muitas situações de que... mãe, quero uma banana. Aí, lá sentada no sofá, a gente vem e dá na mão, né? Por que a gente faz isso? Filho... Você vai quer? lá pegar, a gente falou, eu quero uma banana. Não, tranquilo, pode pegar, pega tá lá. aí na cozinha. Você pode falar até de forma amorosa, né? Sim, lógico, a minha mãe já ia dizer bem assim, né? Não, vai lá pegar. Pelo amor de Deus, né? Vai lá pegar. Então, já levava... Né? O Gui às vezes fala pra mim, né? Ô mãe, o Gui nunca apanhou, né? Nunca apanhou não, mentira. Vou falar a verdade. Ele com 2 aninhos, né? Porque a criança bem na fase dos 2 anos... a gente estava saindo da escolinha, ele não queria entrar no carro. Eu falei, filho, tem que ir para casa. Ele pegou e me deu um tapa na cara, assim, né? Mas foi muito impulsivo. E eu, impulsiva, bati de volta. Foi eu e ele chorando até em casa. 2 aninhos ele tinha. Aí cheguei em casa, aí eu falei, filho, nunca mais você faz isso com a mãe. E eu nunca mais vou fazer isso com você. Porque foi errado com você, mas foi errado comigo também. Ele tinha só 2 anos e é claro que entendeu só 10% do que eu falei, né? Mas eu acho que eu estava falando aquilo muito mais para mim do que para ele, né? Porque o bater, ele não ensina nada, né? E assim, e uma criança quando apanha, ela não fica com raiva da gente. Ela fica com raiva dela, né? A gente baixa a autoestima dela. Então... E aí a gente conversa às vezes um pouco sobre isso, né? Sobre o não bater no amigo, porque o bater não é certo. Uma vez que bateu, perdeu a razão, aquele, né? E aí ele falou, mãe, e você apanhava quando você era criança? Eu disse, Aí na hora eu pensei, o que eu vou falar, né? Aí eu falei, sim, a mãe levava a chinelada da avó Marlete, né? E assim, mas isso era o que existia de melhor para a educação na época. As coisas vão melhorando, Gui. Então hoje a avó Marlete fazia aquilo porque ela entendia que aquilo era o melhor para mim, não para ela, né? Então, só que hoje eu já aprendi, tive a oportunidade de ter alguém que me ensinou que existe outra forma de educar, que é conversar, é trabalhar um pouquinho a consequência, a entender melhor, né? Fazer você entender o jeito certo de fazer as coisas. E isso funciona muito mais do que uma chinelada, né? Aí ele olhou bem para mim e falou, achei tão bonitinho. Ele olhou bem para mim e falou assim, ô mãe, a vida sempre vai melhorando, né? Tu só imagina quando eu tiver o meu filho. Ele falou, né? E é bem isso, assim, da evolução das famílias, né? Eu lembro meu filho, cara, eu falava assim, ó, eu vou contar até 3, hein? 1, 2, ele ia. Aí foi, né? Aí ele foi meio que... Ele via que eu nunca chegava no 3, né? Um dia eu vou... 1, 2, 3, ele falou assim, 4, 5, 6. Eu falei, vem cá. Pá, chineladinha. No 1,25 ele já tava indo, né? Mas, Sabrina, eu acabei até não te perguntando, e como que foi a tua infância? Então, a minha infância, eu brinquei muito, né? E eu era também, a mãe sempre dizia, o sonho do meu pai era ter um menino, né? Aí nasceu primeiro a Michele, depois veio a Sabrina, né? E até a nossa cachorrinha era cachorrinha. Então, assim, era o pai sozinho, né? Mas eu tive uma infância... Vou pensar aqui no que eu vou falar que a minha mãe vai escutar. Fica tranquila. Foi uma infância muito, muito boa, né? A mãe, ela sempre foi bem enérgica, assim, com a gente, no sentido da gente fazer tudo muito certinho. Minha mãe era cozinheira, né? E o pai era eletricista. Então, assim, a mãe teve uma vida muito dura enquanto trabalho. Então, ela sempre exigiu que a gente, né, pensando no nosso melhor, que a gente estudasse muito, que a gente fosse o melhor da sala, né? Então, assim, a gente sempre tinha que ser o melhor, né? E eu fiquei sozinha em casa muito cedo. Com 7 anos eu já ficava sozinha em casa, né? E aí tinha as obrigações de lavar a louça da nananã, né? Mas, assim, minha infância foi de... Aí fazia tudo rapidinho, né? E, ó, rua. Para brincar de bicicleta, para subir em pé de goiaba, para me pendurar. Eu sempre fui muito moleca, assim, para brincar. Por isso que eu falo dessa conexão da gente, né, com a nossa criança interior e propor isso para fazer para a criança. Que além de a gente ter esse momento meio nostálgico, né, de voltar a ser criança, porque o universo da criança é bem mais legal do que o universo do adulto, né? É muito gostoso, né? Então,
Eu realmente fui uma criança que brincou muito e eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de colorir. Eu lembro de pegar coisas pequenininhas, desenhar grande. Então, até quando eu falo de você trazer algo que você gosta de fazer, por que o meu Instagram tem tanta coisa DIY para fazer, né? Tanta coisa maker, de papel, pintura, né? E por que eu proponho isso para fazer com as crianças? Porque eu gosto de fazer. Né? E às vezes eu vejo... ele pergunta uma coisa, eu vou fugindo, vou indo para outro lado. O bate-papo é esse mesmo. Episódio é seu. Fica... Né? Mas... Agora fugiu aqui. Tá falando... Você falou que você gostava de desenhar tal, e desenhava coisas de pequenos, desenhava maior, você gostava de brincar, de desenhar... Não, mas para trazer de novo essa fala, reforçar essa fala, no sentido de que... Aí você falou, por que teu Instagram tem tantas coisas assim de brincadeira, assim, né? Pra gente... Lembrei. Pra gente, enquanto for fazer essa proposta do brincar com a criança, a gente também se colocar em primeiro lugar. Né? Porque esse brincar, ele não é só para a criança, ele é para mim também. Então, pensar em algo que você gosta de fazer, propor para a criança, e às vezes se ela não gosta muito de fazer, porque, por exemplo, eu gosto muito de jogar vôlei também, né? E aí o Gui, quando ele fala assim, mãe, vamos jogar vôlei, eu já sei que ele está querendo me agradar para eu ficar com ele, né? E às vezes, então, a gente fala, hoje é você que escolhe, por mais que às vezes seja algo que eu não gosto de fazer, eu também vou ceder para a criança e sentar para fazer algo que seja para ele. Né? E aí eu falo, ok, hoje a gente vai fazer uma coisa que você gosta de fazer, amanhã a gente vai fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Essa divisão, né? Eu acho que é muito... os pais acho que tem que procurar muito já propor uma comunicação muito limpa e clara com a criança agora, para depois ir a evolução, porque se já começa a colocar umas barreiras agora, aí vai ficando mais velho, já vai sair de perto. Aí tem uma comunicação ruim, cara, você perde o contato, vai ser desse jeito, né? Acho que é muito disso. Mas eu tava falando aqui outra hora do outro assunto aqui, e eu acho que essa quebra de ciclo que você falou, as pessoas, principalmente, e homem bastante, viu? Precisa entender, porque ainda tem um certo receio de tratar a si mesmo, principalmente mentalmente. Numa psicóloga fala que é coisa de louco, mas se você não se tratar, a criança é uma esponja. E ela reflete o que você é, né? Então, aí, se você não tá se cuidando ali, você não vai criar uma criança saudável, porque o estragado tá você no final, você só tá replicando. É difícil a vida adulta, e ainda mais quando você tem uma responsabilidade de uma vida que tá se formando, né? É muito nisso, né? Tem até uma teoria, não sei se isso é uma regra, quando você está no avião, se tiver qualquer problema, quando cai as máscaras, você tem que pôr primeiro em você a máscara. Sim. Isso. Porque se você tentar salvar os outros, você acaba não salvando e não salva os outros, não salva ninguém. Então você primeiro, então foi o que você já comentou. Embora você tenha que se doar, cansar, mas você tem que pensar em você. Também. Senão você não vai ter energia e não dá um tempo de qualidade, né? Você mas isso força, é em toda relação, né? Isso é toda comercial, familiar, sim. Tudo. Se não tiver amor próprio, você tá ferrado. Se você não tá bem, como que você vai colocar algo bom, né? No mundo. E aí isso acaba indo para tudo, né? Até falando com a Gica, que também é uma psicóloga que a gente conversa muito, e minha terapeuta também, ela falou que hoje tem muitas crianças, né, precisando ir no psicólogo e tal, mas assim, até a indicação dela é antes da criança ir, a mãe vai fazer a terapia. E a gente falando sobre isso, assim, porque se a gente estiver bem, entendendo o que está acontecendo, a gente está todo dia com a criança. Então, olha como isso é mais produtivo, né? A mãe estar bem e entender como lidar do que a criança ir uma vez por semana no psicólogo. Né? A gente tem que estar, acho que nós enquanto pais, às vezes eu escuto assim, mas é que eu não sei como agir. Precisa de ajuda. Né? E às vezes procurar um psicólogo, não é, para muitos é como se fosse um atestado de incompetência. Isso. Eu tenho que levar meu filho no fonoaudiólogo porque eu não consegui fazer ele falar. Às vezes não foi você, às vezes era algo cognitivo que a criança tinha e precisa de um reforço, né? E assim, né? Falei da fala, que acho que é uma das coisas mais fáceis da gente visualizar, mas isso serve para qualquer profissional da saúde, né? Sim. Aí se sente culpado, né? Porque assim, e mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda vai falhar
e vai ter dia que não vai estar bem. E a pessoa entender que isso é assim, a vida não é uma linear perfeita, a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Nunca. Mas sabe que eu acho assim, engraçado? Que, por exemplo, assim, né? Você falou dos teus pais, né? Que a vida já era mais difícil e tal. Sim. E dos meus pais também, mas eles não têm eles não têm, acho que esse processo de um sentimento de culpa, assim, de repente não conseguir mas porque eles não tinham conhecimento? Isso, exatamente. Então é dessa geração para frente que começou a ter esse entendimento, né? Que começou a aflorar mais e falar, poxa, né? Então é um negócio assim, e provavelmente na próxima geração de repente apareçam outros sentimentos, né, que a gente não teve esse discernimento agora, né, e realmente é um ciclo. Então você tem que ir conversando, atualizando, e a Sabrina, cara, eu acompanho ela já faz tempo, eu tinha entrado em contato com a Sabrina já, né, porque embora eu imaginasse pelo sotaque, né, que era Catarina. Do Sul, né, eu perguntei se você estava em São Paulo, né, se você vinha com frequência e tal, e no fim daí esse ano o Eduardo da Toy Mania até comentou e indicou ela, né, pra gente chamar aqui, né, coisa. Eu vejo assim que ficou muito banalizado esse negócio de influencer. O influencer, todo mundo virou influencer, né? É igual na época de desenvolvimento de site, todo mundo era web designer. Então a pessoa era web designer. Então eu acho muito, a Sabrina realmente é uma influenciadora, porque ela coloca conteúdo que realmente influencia os pais e mães. De uma maneira empática. E que realmente o pessoal entra nas redes sociais dela para pegar as dicas e para aprender, né? Então, assim, eu imagino que a tua responsabilidade em cima disso seja enorme, né? Com certeza. Não, com certeza, assim. Eu acho que muito tem a ver com o propósito, né? Hoje, com 400k, as pessoas falam assim, ela vem a famosa. Eu falei, gente, eu não sou famosa, eu estou só fazendo um trabalho que está dando muito certo, né? E é um trabalho como qualquer outro. É claro que é com muito orgulho, né? Poder fazer um trabalho que influencia pessoas para ter uma vida mais tranquila, de uma forma positiva, assim, né? Eu sempre penso que é uma oportunidade você poder fazer um trabalho que influencia as pessoas de uma forma positiva. E a gente, enquanto influencer, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu não consigo até nos stories, eu não faço a historinha, né, a novelinha. Hoje eu acordei, nanana. Por quê? Enquanto o meu propósito é falar para você estar com a família e sair das telas. Como é que, então, eu vou estar ali o dia inteiro? Jogando o pessoal para as telas. Né? E jogando o pessoal para as telas. Às vezes, num domingo, eu falo, gente, a gente vai desconectar hoje, tá? Então, vou sair daqui. Que tal você desconectar também? Né? Então, assim, até é uma coisa contra o trabalho. Mas, assim, o propósito é esse. Eu acho que é isso que move para que dê tão certo, né? E até com relação às publis, tudo, eu tenho essa questão da responsabilidade de tudo o que eu coloco no meu Instagram, seja qualquer, por mais que às vezes eu reposte uma brincadeira, né? Tudo eu testo antes, tem que ser fácil de fazer. Se eu for indicar um brinquedo, é porque de fato eu acredito que aquele brinquedo é legal para sua criança. Eu já disse não para vários trabalhos no sentido de que, gente, eu preciso primeiro conhecer o que é para depois poder indicar. Como que eu vou indicar algo que não é, conflito de que valores. Eu não sei? Sim. Né? Então, assim, e tem o relato dos meus seguidores de dizer, não, se a Sabrina falou, é porque a gente sabe que é porque que é a legal. Credibilidade que você coloca ali, né? Sim. Porque você é uma empresa com 400 mil clientes. E o teu produto é o teu conteúdo, né? Então, você tem que entregar o melhor produto para os teus clientes ali que estão precisando, se estão te seguindo, se estão ali, né, consumindo o teu conteúdo, é porque ele é importante e ele é um conteúdo que ajuda, tal. Então, assim, é legal ver se... É aí que eu vejo realmente quem são os influenciadores e influenciadoras que realmente influenciam de uma forma positiva, de uma forma legal. Aí, né, diversos
diversos segmentos, cada um na sua, mas cara, o teu trabalho é sensacional, viu? Ah, que no bom, final, muito obrigada. Eles falam que é humanizado, né? Porque mostra a parte sensível também, né? Sim. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Porque a gente tá indo pro final, mas te perguntar, e como que foi a sua primeira experiência, a primeira vez que você pisou aqui na Brim? Como que foi pra você a sensação? Quantas vezes você já veio pra Brim? É a segunda vez. Ah, a segunda? A primeira foi ano passado? A primeira foi ano passado. Poxa. Sabe aquela coisa que você falou que parece que é o teu caminho? Sim. Então, eu comecei tem uma loja lá de Brusque, né? A Fun Kids que falou, a Feira Brim é tão legal, e eu já estava fazendo essa coisa... Eu sou de Brusque, Santa Catarina. Eu já conheço Brusque. É uma cidadinha bem gostosinha, gosto de morar lá. Mas... E aí, como eu tenho muito esse olhar pro brincar, e de olhar pro brinquedo e falar, isso aqui dá para fazer né? A gente fez um vídeo agora para um carrinho de praia, que quando eu recebi, ele falou, daí você faz o vídeo na praia. Eu falei, não vou fazer na praia. Na praia todo mundo sabe o que dá para fazer com esse brinquedo. Eu vou levar para praça, para criança brincar no escorregador, vou levar para dentro de casa para brincar. Então, assim, todo brinquedo ele tem um leque de possibilidades, e esse é o meu olhar sobre o brinquedo, né? E eu acho que é por isso que o meu vídeo ele acaba engajando mais, porque os pais conseguem entender as possibilidades dessa compra, né? Então aí ela falou, tá fazendo tão bem os vídeos de brinquedo, vamos lá para a feira, daqui aí tu vai. Aí eu fiz o cadastro, né? Aí vi que tinha a possibilidade de me cadastrar como influencer e fiz para tentar entrar na feira. Nunca imaginei que a feira ia me chamar, né? E aí eles chamaram para fazer o trabalho. Ela foi influenciadora da feira, né? Da feira. A gente fiz o último dia, imagino fazer o último dia justamente por ter, né? Os meus clientes normalmente me procuram para ter essa fala de humanizada, né? Esse é o que eu mais escuto, assim, faz um conteúdo bem orgânico pra gente. Legal. Não, você não vai fazer com ela, né? O quê? Não, você não mandou o contrato? Eu não quero nem saber, você que faz aí. Você não recebeu? Se quiser, eu vou embora. Se quiser eu sair daqui... Sentou aqui, tem que responder o que a gente perguntar, Sabrina. Aí... eu sabia que ia ter... Eu pensei, tava pensando tão leve. Você entrou naquela porta... Se você quiser eu saio, é melhor. Não, fica aí. Fica aí, então. Bebe água aí, porque agora o negócio... Ai, Sabrina, uma pergunta, uma surpresa aí. Sabrina, qual que é teu brinquedo de infância? Meu brinquedo de infância? Bicicleta. Bicicleta? Andou muito de bicicleta? Muito de bicicleta. Gente, atrás da casa da minha mãe tinha um morro, um morro bem alto, estrada de barro, antigamente, né? Eu e minha colega tinha... lembra da Monareta? Sim, eu tive Monareta. Monark. Essa. Então, ela sentava no guidão e a gente descia o morro, depois a gente trocava, eu ia atrás da arena. Então, assim, essa é, assim, brincadeira de moleca, né? Acho que bike é minha brincadeira da infância. Aí, que legal, tá vendo? Legal. É, que a gente faz essa pergunta porque remete daí a pessoa... Às vezes a pessoa nem se... Caramba, meu brinquedo de infância, né? E aí vai lá atrás buscar a memória afetiva dela lá atrás, né? Pra trazer gostoso aqui, né? Mas, Sabrina... de coração agradeço, viu? Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito legal, Foi muito legal. Eu que agradeço, é aquele bate-papo que, se a gente tivesse, né, o tempo, assim, ia 2 horas e tanto, e já tá mais do que convidada. De repente, quando você tiver a oportunidade de vir para São Paulo, alguma coisa, a gente marcar um outro bate-papo aí mais longo, né? Pra gente poder explorar outros caminhos e contar as novas experiências que você vai ter daqui para frente. Parabéns pelo teu trabalho, né? Manda um abraço para toda a família lá. Espero que você aproveite bastante esses últimos 2 dias aqui da feira, né? Consiga fazer teu trabalho aí, tudo legal. E muito obrigado de coração, tá bom? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De poder trazer essa fala para outras famílias, né? Porque sempre é um momento de conexão, né? E a oportunidade também de levar o nosso trabalho para tantas empresas que tem aqui na Feira Brim. Eu sempre falei, eu estava pensando se eu vinha para a Feira Brim ou não. Quando vocês me convidaram, eu olhei para meu marido e falei, cara, agora eu tenho que ir. Agora acho eu que vai vou... acabar virando agora ritual do ano. Vai ser uma data que você praticamente vai ter a obrigação de estar aqui, né? Para poder
agregar, né? Atualizar todo ano e tal, né? Das coisas Não, que com acontecem. certeza, será um prazer. Amei o convite, né? Agradeço mais uma agradece. vez, é sempre muito impactante entrar na Feira Brim, né? Aham. Ontem eu fiz o story com as pessoas entrando junto comigo. Aham. E realmente é uma coisa que emociona porque é muito impactante, né? A gente sente aqui, eu sempre falo que como eu era da moda, participava de feiras de moda, Uhum. né? Quando eu caí ano passado aqui na Feira da Brim, cara, é uma energia tão gostosa, né? A gente vê falei isso ano passado também, quem trabalha com brinquedo tem um brilho no olhar diferente, né? Porque leva alegria para Sim, a casa sim. das famílias, Aham. né? Então, assim, é muito gostoso participar e virei sempre que vocês me chamarem. Que legal, muito obrigado. Bom, a gente conversou aqui com a Sabrina Gro. Sabrina Gro, né? Sabrina Gro. Aliás, deixa as tuas redes sociais aí, que tava acabando, porque a gente coloca esse episódio no Spotify também. Aí Sim, só sim. fica o Aito, fala as tuas redes sociais aí, pessoal. Ótimo. Então, para quem quiser me seguir, gente, o meu IG é sabrinagro.oficial, tá? O meu TikTok é só Sabrina Gro e o meu YouTube é Mães que Brincam, porque o projeto Mães que Brincam, ele vai crescer esse ano, né? A gente vai começar aí com roda de conversa de mães, tem muita coisa legal pra gente trabalhar junto para fazer um material bem acolhedor, né, para essa mãe, para esse pai que está nessa labuta do dia a dia que a gente sabe que não é fácil. Só deixando claro, Sabrina Gro, é G-R-O-H, tá? No final, por isso que é a pronúncia Gro, G-R-O-H. Beleza? E aí, vamos falar aqui do nosso parceiro comercial aqui, a Toy Mania. Então, se você quer um brinquedo, vamos joga a vinheta aí, Thiago. Toy Mania. Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com a Toy Mania para te ajudar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Então é isso aí. Oi. Vamos terminar de uma maneira diferente. Eu vou botar um questionamento aqui e todo mundo pega e guarda pra si em casa. Tá. Quando a gente fala hoje das crianças na tela, a gente fala muito sobre a criança e a tela. Mas e os pais? Porque quando a gente fala de sentimento de culpa, fala talvez antes não tivesse tanto, ou tinha e não era mostrado, ou a tela que mostra para os pais de hoje e se compara se a grama do vizinho é mais verde por tanta rede social de gente também instagramável postando o que não é de verdade e gera frustração no adulto. E a tela também está prejudicando o adulto nisso aí. Tá Sim certo. ou não? Aí a reflexão, cada um que faça, com a reflexão do grande filósofo contemporâneo da nossa época, se é contemporâneo da nossa época, né? Eu vou levantar a mão para falar mais uma coisinha depois. Pode falar. Vamos começar de novo. Estamos aqui com Sabrina. A gente vai com o segundo. É bem rapidinho, mas é que agora me deu um insight, porque eu tinha pensado nisso ontem. A gente fala que as crianças estão muito viciadas em telas, né? Mas nós adultos também estamos, né? Acho que muito mais que as crianças. Quando a gente era criança, a gente queria assistir lá a Caverna do Dragão. Tinha que esperar às 8 horas da manhã para poder assistir. Hoje a gente tem tudo muito na mão, né? E às vezes é muito mais comum a gente dizer, minha criança está viciada, mas eu vou trazer essa reflexão também para a gente olhar para a gente, o quanto que a gente está nas telas. Porque às vezes eu não tenho tempo para brincar, mas eu fiquei aqui porque, assim, gente, vou me colocar nesse lugar também, tá? A gente abre o Instagram, fica aqui, ó, tim. Sim. Quando viu, passou 20 minutos. Às vezes era o seu 20 minutos de ficar. Então, para a gente também olhar um pouquinho para si, né? Quando a gente visualizar essa semana, assim, dá uma olhada em quanto tempo que você fica ali. Olha lá, né? telas. Que a própria rede social mostra, né? Quanto tempo você ficou, social, né? Isso. Mostra, né? Maratonou série. Então, assim, lembre-se sempre que a sua criança vai estar com você só por 10, no máximo 12 anos. Depois ela vai começar a ir. E aí você vai ter o tempo que você quiser
para ficar aí nas telas, maratonando série. Não perca esses anos que são tão preciosos, e é clichê, mas passa assim, gente, ó. Voa. Eu só tenho mais 2, o Guilherme já está com 8. O sentimento de culpa, talvez, de uma vida ali que não exista, que é instagramável. Sim. Essa comparação a vida do Instagram, né? ela é linda, né? A vida do Instagram, ela é linda, e lembre-se sempre que quando você está numa festa chata, na hora de bater foto, todo mundo sorri. Então, nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que é, tá? Exatamente. Tá vendo, gente? Isso que é conteúdo de qualidade, isso que é influenciadora, que leva realmente a reflexão pra gente pensar e ver como é que a gente vai tocar a vida aqui pra frente nesse mundo digital aí com nossos filhos, tá bom? Então a gente está terminando o nosso primeiro episódio com muita qualidade, né? Tô aqui? Aqui. Cadê aberto? Qual que é aberto? Agora é aqui. Vocês podem se combinar aí ou não? Dá? Tá, o pai e filho não tá em conflito aí. Então a gente vai terminando esse primeiro episódio aqui do terceiro dia com muita qualidade e daqui a pouco a gente volta. Valeu? Um abraço, até mais.